Eu quero saudar os amados irmãos no Cristo ressuscitado. Graça e paz. Meus amados irmãos, com muita alegria e com muita satisfação que eu me dirijo a vocês nesse dia. Hoje é 18 de março de 2021 e essa semana eu fiz algumas pesquisas, busquei mais algumas informações para que eu possa dirigir-me a vocês com clareza, que não vão ficar somente nas minhas palavras. Os irmãos têm toda a liberdade de pesquisar também, né? O assunto é um assunto polêmico, é um assunto assim, que eu posso encontrar assim, pessoas que não têm a mesma linha de pensamentos, mas o importante é que eu não quero que fique sob as minhas palavras, no meu dito. Eu vou usar aqui a palavra de Deus aqui, o Evangelho, no tempo presente daquela época, daquele primeiro século, para mim poder trazer esse assunto. Ao meu conhecimento e aos seus conhecimentos também. Eu não tenho essa preocupação de like, eu não tenho nada disso comigo. Eu quero que os irmãos também fiquem bem informados e que fiquem com essa psicose na cabeça, entendeu? Isso está adoecendo as pessoas. As pessoas estão com medo, né? E não é esse o propósito do Evangelho, da sã doutrina do Cristo ressuscitado. Então, vou trazer um texto da Palavra de Deus, que está descrito no livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 57. Eu vou ler alguns versículos para que os irmãos entendam o motivo dessa live. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 57. Jesus perante o sinédrio. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunha contra Jesus, para poder dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentar muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas. E disseram: esse disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias, ou construí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: não respondei coisa alguma aos que esse depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem
assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Vamos parar aqui no versículo 64. Diante dessa passagem, o que nós podemos entender que Jesus foi levado ali para ser acusado. E diante ali daquele diálogo ali, Jesus traz para eles uma revelação. No versículo 64, Jesus disse-lhe: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Meus amados, essa passagem muitos conhecem, principalmente quem está dentro do sistema religioso. O que me chama a atenção é que Jesus fala: em breve vereis o Filho do Homem. Essa era o ano 33 para 34, no primeiro século. E já passaram 20 séculos. Nós estamos no século 21. Agora, esse breve, meus amados, já passaram 2000 anos. Será possível que esse breve, daqui a algum tempo, alguns anos, mais 2000 anos? Mas para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tudo bem. Mas aqui, Jesus Nazaré estava trazendo para eles uma confirmação. Não estava jogando ao vento. Estava trazendo uma confirmação. Em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, que seria Jesus de Nazaré, ou Cristo ressuscitado, porque eles achavam chamavam Jesus como o Filho do Homem. Então, mostrando para nós, nos nossos tempos atuais, no século 21, que essa paródia já aconteceu, meus amados. Foi confirmado no ano 70, descer de Cristo, quando ele veio em nuvens para os judeus e para aqueles que aceitaram a sã doutrina, o evangelho do Cristo ressuscitado, onde os mortos ressuscitou, foram todos levados em espírito, não em carne, hein? Essa carne aqui não vai entrar lá não, hein? Presta atenção. Porque senão ia ser uma confusão se essa carne entrasse lá em cima lá. Se aqui na terra tá tendo essa confusão, lá não vai ter não. Seremos como ele, em espírito. Ele mesmo disse assim. Então o que eu quero trazer para os irmãos é que muitos relatos vêm falando que ele vai vir. E eu, dentro dessa minha pesquisa, eu pude ter o conhecimento, certo? Que muitos estão enganados. Muitos que estão se subjugando como profeta. Não existe profeta. Só existe um. Anjo de Cristo, João Batista. João Batista foi o último profeta. Eles podem ter achado Jesus de Nazaré como profeta, como Messias, como aquilo que o povo chamava ele de filho de Maria, de José, de carpinteiro, certo? Uns falavam que ele era o próprio, Josué,
falava que ele era Elias, falava muitas coisas. Não tinha certeza de nada. Essa é a verdade, o homem nunca tem certeza de nada. Então eu quero trazer para os irmãos, nessa tarde, um relato, né? Os irmãos podem pesquisar, pode, né, como eu fiz, tirei esse tempo, que vem falando assim, ó, o escritor austríaco-americano Richard Erdős, o autor do livro A.D. 1000 anos, ele escreveu: Vivendo à beira do Apocalipse, conta que a expectativa pelo retorno de Cristo dominou não só no ano 999, mas todo o século que o precedeu. O livro, lançado em 1988, as pessoas da época imaginavam que o Armagedon viria na noite de Natal ou à meia-noite, na virada de 999 para o ano de 1000. Então, eles já viviam essa expectativa. Esse austríaco-americano, ele escreve esse livro falando que antes as pessoas já viviam nessa expectativa da vinda de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. E os 1000 anos passaram, foram o maior rebuliço ali naquela época, houve muita confusão ali, né? Os irmãos podem procurar aí relatos aí que vão encontrar. E ficaram aí batendo o que? Cabeça aí. Essa profecia não se cumpriu. O bug milênio, 1000 anos depois, a virada de 1999 para 2000, também seria recheado de crença sobre o fim do mundo. O pastor Edward Boyson, um americano, chegou a escrever um livro explicando que Jesus poderia voltar naquele ano. Uma questão teológica causou grande preocupação na sociedade. Então, não vem batendo essas profecias que esses homens aí que se subjugam como pastor, como vem falando essas maneiras aí, nenhuma delas tem se confirmado não, meus amados. E de 300 anos para cá, vieram muitas profecias atravessadas aí, ó. Tudo que acontece sobre a terra, eles apontam para o fim do mundo, para a volta de Jesus. Surge um fenômeno da natureza, eles falam. Vem um tsunami, eles falam. Vem o negócio do gafanhoto, eles falam. Meus amados, temos que parar com essa hipocrisia dentro do meio evangélico, porque os verdadeiros cristãos em Cristo, na sã doutrina de Cristo, não vivem nessa expectativa de futurista, não. Eu mesmo, eu não vou viver o futuro, eu já sou o futuro. Eu já sou o futuro. Eu não vivo nessa expectativa que eu vou viver mais 50... Não, eu vivo dia após dia. Eu não vivo na expectativa do milagre. Eu sou o milagre. E teve mais um que se diz pastor
que pastor só existe um, que é o Cristo ressuscitado. Esse sim, no seu dia da carne, a sua carne, como Jesus de Nazaré, ele deixou bem claro que o pastor, o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. Ele cuida, ele zela, ele protege dos mercenários, dos lobos. Nós temos um único pastor, que é o Cristo ressuscitado. E houve também uma grande decepção. Na primeira metade do século XIX, o pastor William Miller liderou nos Estados Unidos um movimento conhecido como o Adventismo, uma corrente cristã que acredita no retorno de Jesus Cristo à Terra. Então nós vemos aí que esse pastor ele escreveu, né? Eles têm muita teologia, tem muito conhecimento da letra. A letra, eles conhecem tudo. Mas a revelação é só o Espírito de Deus que nos revela. Ele vem escrevendo essas aneiras aí. William Miller. Ele liderou lá nos Estados Unidos. Se vocês procurarem, pesquisarem aí, no Google ou outras, vocês vão encontrar muitas informações. Sabe por quê, meus amados? O mundo está atravessando uma fase difícil na mente das pessoas. Jesus, quando ele fala que o mundo jaz do maligno, Deus não ia deixar o mundo na mão do diabo, não. Deus não ia fazer isso. Você teria coragem de pegar seu filho e deixar ele um homem mau, um malfeitor, um estrupador, um assassino, tomar conta do seu filho? Você teria coragem? Não teria, né? Deus também não ia ter e nunca vai ter. Esse maligno é os homens maus, as mentes pervertidas, mente má, que maniquila o mal, que quer destruir o seu próximo. Então ele vem com esse movimento, trazendo, entendeu? Tudo está dentro das mentes da pessoa. Meus amados, não podemos dar voto a essas palavras, não. Agora, surgiu aí tantas profecias aí. Eles pegam aí essa situação e ficam lançando profecia sem profecia, profeta sem profeta. E vem aquelas coisas podres, aqueles podrigão, tudo na cabeça da gente. A mesa está farta de coisa podre. Meus amados, Paulo, ele expressa um jargão na Bíblia que posso aplicar na minha vida e você pode aplicar na sua vida. Nós temos que ter a mente de Cristo. Quando nós passamos a ter a mente de Cristo, nós vamos ficar blindados. Lembra lá em Efésios capítulo 6, o que Paulo fala em Efésios? As armaduras de Deus? É isso aí. A mente de Cristo, o capacete para blindar a mente, proteger. As pessoas estão com medo. Tem um terrorismo sobre a face da terra. O povo está com medo um do outro, de abraçar até seus parentes queridos. Eu fico imaginando como é que estão dentro dos lares. Como é que está a convivência do pai, da mãe, dos filhos, dos irmãos, dos filhos, dos netos. Eu estou trazendo para vocês nessa tarde aqui, essa pequena live aqui, para vocês terem um pouquinho de conhecimento do que é a verdade. E a verdade, ela liberta. Eu
não sou o dono da verdade. Quem é dono da verdade é o Cristo ressuscitado. Mas o Espírito de Deus me leva a falar essas verdades como embaixador de boas novas. Então procura, pesquisa e procura entender a linguagem da Bíblia. E essa época aqui, estava aplicando aos judeus. Não aplica a nós, no pleno século XXI. Porque nós não somos descendentes de judeu. É isso que eu quero deixar nessa tarde. Uma tarde abençoada. Desejo toda a bênção de sorte para os amados irmãos em Cristo Jesus. Fica meu abraço do irmão Hélio em Cristo. A paz do Senhor em graça.